Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 7 de novembro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a terra e o céu. Muito bem, entre a terra e o céu. Hoje vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 37, titulado Reajuste. E vamos envolver nossa irmã Carla para fazer nossa prece de gratidão a Deus. Amado Jesus, é com alegria que nos reunimos e nos encontramos nesse clima fraterno, nesse ambiente que nos propicia uma reflexão saudável. E te agradecemos essa oportunidade que tu nos concede. Ajuda-nos a perceber a tua presença, a dos amigos espirituais, através dessas vidas que vamos estudando, e que possamos, nas nossas horas difíceis, nas nossas horas do dia que corre, lembrar que não estamos sozinhos, que estamos sendo sempre amparados e que a tua presença é uma luz em nossas vidas. Ajuda-nos a caminhar contigo, na tua paz, com ânimo, para que possamos, tão logo seja possível, estarmos também nesses trabalhos, ajudando tantos outros irmãos. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Aramita, lembra pra gente, Aramita. Em nosso último estudo, Mário Silva, acompanhado de Antonina e o Haroldo, foram à casa do Amaro com a Zumira conversar, perguntar como estavam as coisas, porque o Mário estava se sentindo culpado, né? E o Mário chegou lá conversando, viu todo o sofrimento, né, da família e foi derrubando aquelas impressões que ele tinha. A Zumira estava muito adoecida e o médico foi chamado e disse que ela precisava de uma transfusão de sangue, e o Mário se ofereceu e foi o doador que doou o sangue para ela. Então, e a Antonina se ofereceu para ir lá depois do trabalho para ajudar na recuperação da Zumira. Então já estão aí criando um laço de amizade. Né? Um laço. Vínculo já tinha, né? Agora e o Mário, quando fez as pazes, ele sentiu que saía uma coisa dele, que uma paz no coração que há muito ele não sentia. Imagina esse peso carregando, né? Desde a Guerra do Paraguai, né? Então vamos lá, capítulo 37, titulado Reajuste. Quando os amigos se afastaram, Clarencio cercou Zumira de cuidados especiais, aplicando-lhe passes de reconforto. A injeção de sangue renovador lhe fizera grande bem. Pouco a pouco, acomodaram-se-lhe os centros de força. Desde a desencarnação do filhinho, a pobre criatura não desfrutava tão acentuado repouso quanto naquela hora. Nosso instrutor recomendou a Odila preparasse o pequeno Júlio para o reencontro com a mãezinha. Zumira vê-lo-ia buscando energias novas. E enquanto nossa irmã se distanciava para o desempenho da missão que lhe fora cometida, o orientador falava otimista. Gente, só um comentário, como nós somos medíocres muitas vezes, né? É necessário a gente parir para poder amar. Então, o Julinho que ela pariu foi o Julinho que ela não pariu outrora e que abandonou e que desejou até a própria morte. Então, quando é que a gente vai despertar? E aí eu me recordo de uma história que o Haroldo contou, mas que para mim calou muito fundo, uma das histórias da irmã Dulce, que uma das crianças chegou e disse assim, das crianças do orfanato, estava meio triste, era Dia das Mães, e aí ele entregou para ela e ela disse, o que você tem, meu filho, está triste? Ele disse assim, irmã, eu amo a senhora é uma mãe para mim, mas eu queria tanto conhecer minha mãe de verdade. Aí ela agarrou a mão dele, subiu o morro, lá por Salvador, né? Chegou lá, bateu na porta de uma senhora, a senhora veio abrir, ela disse assim, eu sei que a senhora não pode ter filho, e a senhora queria muito ter um filho, e eu tenho um filho aqui que queria muito ter uma mãe, então mãe, abraça teu filho, filho, abraça tua mãe. Isso na cabeça dela era tão simples, por isso que Jesus falou à Mãe Santíssima, mãe,
eis aí teu filho. Deposita o teu amor no João. João, deposita o teu amor de mãe na mãe. Então, a gente ainda está longe de entender isso, de compreender isso. Precisa sair das nossas entranhas material para a gente poder aprender a amar. Por isso o processo. Quando que a gente vai despertar para isso? Então, a gente está vendo aqui o caso da senhora Zulmira. João é de mãe, é aquela carência do João, né? Que eu queria passar, a mim está dizendo, mas tia é de filho, eu disse, é de filho. Mas é assim, é como se fosse assim, João, tu sente falta de uma mãe? Então ama essa mãe. Ama essa mãe. Quantas vezes a gente não sente falta de uma mãe? Né? Ama a mãe. Hoje eu fui visitar a Cecília, porque eu estava com saudade da minha. E aí a gente projeta, não é assim? O que a gente atende no mundo espiritual? Como é que o André Luiz fala no mundo espiritual? Se eu sinto saudade dos meus filhos que ficaram na terra, a gente é direcionada para trabalhar onde? Com criança. Com criança. E quando ela me viu, ela me abraçou, a Cecília, né? Ela disse assim, eu estava com tanta saudade de ti, né? E eu disse, eu também de ti. Então, são movimentos que a gente tem que entender esse processo de amor, de carinho e de respeito que a gente tem que estender, transformar aí o termo, essa família universal. Zulmira, Zulmira Veloía buscando energias novas. E enquanto nossa irmã se distanciava para o desempenho da missão, a Odila, que lhe fora acometida, o orientador falava otimista. Um sonho reconfortante é uma bênção de saúde e alegria para os nossos irmãos encarnados. Oh, e como é, né? Quando a gente conta os nossos amores no momento do sono, Deus o livre, a gente acorda renovada, né? Íamos responder, mas a doente, à semelhança das pessoas na hipnose profunda, levantou-se em espírito, contemplando-nos surpresa. O olhar dela, admiravelmente lúcido, falava-nos de sua ansiedade maternal. Aquele olhar de, cadê meu filho, cadê Julinho, né? Clarência afagou-a, como se o fizesse a uma filha, rogando-lhe calma e fé. Desdobrava-se-lhe a preleção carinhosa, ali conversando com ela, quando partimos. Amparada em nossos braços, Zulmira volitou sem perceber. Alguém já sonhou voando? É volitando, né? Mas não pensa não, tem alguém te segurando do lado, emprestando as asas, né? Para todos nós. Volitou sem perceber. Observei que o espetáculo magnificente da natureza não lhe feria a atenção. Introvertida, apenas a imagem da criancinha morta lhe ocupava a tela mental. Tá vendo a ideia fixa? Então ela não conseguia perceber nada. A ideia fixa dela era quem? O filho, Julinho, e morto, né, na tela mental. O lar da benção mostrava-se maravilhoso. Lembra que é um lar que recolhe o quê? Crianças. Então não existe criança nos umbrais, não existe criança nos vales. Lembra disso, tá? Elas são recolhidas. Flores de rara beleza coloriam a estrada e embalsamavam-na de suave perfume, né? Aqui e ali, doces melodias vibravam no ar. A glória fulgurante do céu induzia-nos à oração de reverência e louvor ao Pai Celestial. Mas a pobre mulher que seguia conosco parecia insensível a essa excitude do ambiente, à face da tortura interior de que se via possuída, obrigando-me a reconhecer, mais uma vez, que o paraíso da alma, em verdade, reside onde se lhe situa o amor. Isso acontece só com a Zulmira? Quantas vezes nós estamos aprisionados em uma situação psíquica que a gente não consegue perceber o que está em torno de nós? Reparei quantas vezes a mãe tem 3, 4 filhos e desencarna um, dói, é uma dor. Mas ela se desliga e esquece dos 3 que ficaram e não consegue se aperceber.
Eu tenho 3 filhos para cuidar. Reparei que para a devoção afetuosa de Zulmira não importava o rumo. Qualquer indagação perante aquela ternura atormentada resultaria o quê? Inútil. Creio que, se, em vez de refulgente luz do lar da bênção, apenas víssemos trevas, para aquele espírito agoniado de mãe, o quadro seria de verdadeiro paraíso, desde que pudesse reter nos braços o filhinho inesquecível. Então, quem era o paraíso para ela? Júlio. Quem poderá definir com exatidão os indevassáveis segredos que Deus colocou nos corações que amam? Isso aqui é fantástico, né? Os segredos que Deus colocou nos corações que amam. Indevassáveis. Quando penetramos o berçário, onde o menino repousava, sob a abnegada vigilância de Odila e Blandina, e lembra que Odila já fez isso, né? Odila já foi lá visitar o Julinho e sentiu essa emoção. Agora é quem? Zulmira. Quando penetramos o berçário, onde o menino repousava sob a abnegada vigilância de Odila e Blandina, a sofredora mãezinha tentou arrojar-se sobre a criança sonolenta, sendo delicadamente advertida por nosso orientador, que a sustentou, paternal, asseverando: Zulmira, não perturbes o pequenino se o amas. Bradou ela semi-desvairada, ela gritou mesmo. É meu filho. Não ignoramos que Júlio se asilou na terra em teu regaço, e por isso fomos teus companheiros na presente viagem para que amenizes a tua dor. Entretanto, não admitas que o egoísmo te ensombre a alma. Qual é o egoísmo aí? Ele é meu filho. Certamente, o carinho materno é um tesouro inapreciável. Contudo, não devemos olvidar que todos somos filhos de Deus, nosso eterno Pai. Não tem como esquecer, né? Se olvidar é esquecer. Não vamos esquecer, não, que na verdade os filhos, gente, são empréstimos. Nós não somos donos deles. Eles vieram de nós, das nossas entranhas, como dizia a mamãe, mas o Criador que o colocou lá. Não fomos nós que iniciamos o processo. Nós fazemos parte desse processo. É o empréstimo que nós teremos que prestar contas. Acalma-te. Pede ao Senhor os recursos necessários para que o teu devotamento seja um auxílio positivo ao pequenino necessitado. Depois desse puxão de orelha, tocada por essas palavras, Zulmira desfez-se em pranto. Enlaçada afetuosamente por Odila, que tentava sorriguer-lhe o ânimo, reconheceu a primeira esposa de Amário e recordou a luta que haviam atravessado, quando do afogamento do pequeno irmão de Evelina. O remorso voltou a refletir-se-lhe na mente e, atribulada, exclamou, porque ela não facilitou a morte do Júlio, e ela não sabe que aquele Júlio é o mesmo Júlio. E quando ela olhou para Odila e disse: ai meu Deus, é a mãe do menino. Mãe do outro. Aí lembrou, voltou, acessou a culpa que ela carregava. Odila, perdoa-me, perdoa-me. Agora vejo o inferno que te impus, despreocupando-me de teu filhinho. Hoje pago com lágrimas minha deplorável displicência. Ajuda-me, querida irmã. Sê para o meu Júlio a guardiã que não fui para o teu. A interpelada acariciou-a compadecidamente e ajuntou. Tem paciência. A aflição é um incêndio que nos consome. Paguemos à vida o tributo da conformação na dor, para que sejamos efetivamente dignas do socorro celestial. Gente, essa foi quem, hein? Odila. Olha, que evolução, hein? Olha, dá até para interpretar aqui. Vamos ticar o que ela falou, olha. Tem paciência, a aflição é um incêndio que nos consome. A aflição, né? Ela está falando com conhecimento de causa, né?
paguemos à vida o tributo da conformação na dor. Como diz assim, você está passando por isso, né? No processo assim, paguemos à vida o tributo com o quê? Da conformação na dor. Não te revolta, porque nós não somos vítima. A dor traz uma lição, para que sejamos efetivamente dignas do socorro do nosso Pai Celestial, né? Vamos lá. E beijando-a nos olhos, aduziu: Enxuga as lágrimas que te fustigam inutilmente. A serenidade é o nosso caminho de reestruturação espiritual. Não te reportes ao passado. Vivamos o presente, fazendo melhor ao nosso alcance. É sempre aquilo que a gente sempre comenta. Águas passadas não move mais. E o que a gente tem que entender, a gente não pode pegar o passado para julgar o passado com o que a gente sabe hoje. O passado passou, é passado. Ninguém mexe nele. O que importa, o que Deus está nos cobrando, a lei, a consciência, é o de hoje. É hoje, eu tenho que melhorar hoje, eu tenho que fazer hoje. Se eu me arrependo do que fiz no passado, se eu sei que errei muito, então eu vou corrigir a partir de agora, eu vou fazer o máximo possível, porque é o amor que cobre a multidão de pecados. Lembra que a gente nasceu, não foi para ser punido, nós nascemos para aprender, para crescer, para aperfeiçoar. Sofrimento é escolha nossa. Acentuou Zulmira em tom amargo. Agora, porém, que sofro as agruras de minha prova, penso em teu anjinho. Agora eu estou sentindo tua dor, né? Odila, conchegando-a de encontro ao peito, conduziu-a para mais perto do menino adormecido e, indicando, aclarou satisfeita: Ouve, meu filhinho é também o teu. Júlio de hoje é o nosso Júlio de ontem. Pesados compromissos com o pretérito obrigaram-no a aceitar as dificuldades do momento. Em nosso aprendizado de agora, teve a existência frustrada por 2 vezes, a fim de valorizar com segurança as bênçãos da escola terrestre. Porque lembra o Júlio, qual era o caso de Júlio? O que o Júlio fez? Suicida. Quantas vezes ele tentou? 2. Ante a companheira perplexa, acrescentou convincente: O corpo de carne é uma veste que o nosso Júlio usou de 2 modos diferentes, por nosso intermédio. E sorrindo, como vemos, somos 2 mães partilhando o mesmo amor. que legal. Notávamos que Zulmira, admirada, estimaria algo perguntar, mas o choque da revelação como que lhe imobilizara a garganta. No imo da alma, de certo, algo lhe alterara o campo emotivo. Secaram-se-lhe as lágrimas, ao passo que o olhar se lhe fazia mais brilhante. Afigurava-se-nos uma estátua viva de intraduzível expectação. Sem resistência, deixou-se conduzir pelos braços de Odila até um leito próximo, para ajustar-se ao repouso preciso. Pensava surpreendida. Agora, sim, pensava surpreendida. Começava a compreender. Júlio, prematuramente expulso da experiência material pelo afogamento, ao mundo tornara em nova tentativa que redundara em frustração. Por quê? Por quê? O pensamento dolorido intentava penetrar os segredos do tempo, arrastando ao passado remoto, mas o cérebro doía-lhe, dilacerado. Realmente, não lhe seria possível, naquela circunstância, qualquer incursão no domínio das reminiscências. Mas percebia, enfim, a bondade eterna que reúne as almas nos mesmos laços de trabalho e esperança do caminho redentor. Lembrou a animosidade fria que experimentara por Júlio logo após seus esponsais, logo após o casamento. E o imanifesto ciúme que ele nutria diante das atenções que Amaro lhe dispensava, e reconheceu que a providência divina, ligando-o ao seu coração de mãe, lhe sublimara os sentimentos. Está vendo? Agora sentia por ele inexpressável carinho e iluminado amor. De espírito assim transformado, via em Odila não mais a rival,
mas a benfeitora que, sem dúvida, lhe seguira de perto a transfiguração. Enlaçou-se a ela em pranto silencioso, qual se lhe fora a filha a ocultar-se nos braços maternais. A primeira esposa de Amaro, imensamente comovida, correspondia-lhe às manifestações afetivas, afagando-lhe os cabelos. Afirmou Clarencio, amigo: Convém-lhe o repouso. Qualquer recordação agora lhe agravaria o conflito mental. A Zulmira não está dando conta de processar o presente, ela vai dar conta de mexer no passado? Não. De jeito nenhum. E uma das coisas mais complexas é mexer no passado. Odila desembaraçou-se da companheira, deixando-a a sós no descanso justo, e seguiu-nos. Despedindo-nos, o instrutor aconselhou: fosse Zulmira mantida no berçário mais algumas horas. Desse modo, o corpo denso seria mais amplamente beneficiado pelo sono reparador. Então, deixa Zulmira o quê? Voltaríamos para reconduzi-la à residência terrestre, de maneira a garantir-lhe, tanto quanto possível, as melhoras gerais, né? Dormir é de fundamental importância. Se a pessoa está sem dormir, não consegue, precisa procurar um tratamento rápido, precisa buscar um terapeuta, precisa buscar um psiquiatra, muitas vezes, para entrar com medicação, gente, porque o corpo não aguenta, tá? É muito sério isso. Afastamo-nos assim para regressar em breve. Com efeito, transcorrido o tempo que o nosso instrutor julgou indispensável, tornamos ao lar da bênção para restituir nossa amiga ao ninho distante. O relógio marcava 9 da manhã, quando a enferma, sob a nossa vigilância, despertou no corpo físico. Zulmira, retomando o equipamento cerebral mais denso, não conseguiu articular a lembrança da excursão que se lhe afigurou. Então, delicioso que sono, né? Porque o cérebro não participou, ele não teve como decodificar o que ela em espírito viveu. Guardava a impressão nítida de que revira o filhinho em, abre aspas, entre aspas, alguma parte. E semelhante certeza lhe restaurara a calma e a confiança. Sentia-se mais leve, quase feliz. Evelina, atendendo-lhe o chamado, identificou-lhe as melhoras, rendendo graças a Deus. Lembrando que a Evelina não é filha dela, é filha do primeiro casamento. Da Odila. A jovem, contente, trouxe Antonina e Lisbela ao quarto. Quem era Antonina? É amiga do Era Lola e Barruri. Amiga do Mário Silva. Dessa encarnação. É a amiga É a do que foi Mário Silva acompanhar que o foi Mário lá. Silva e se ofereceu para ajudar nos trabalhos de casa. E a Lisbela é quem? A filhinha. E por que levar uma criança? Olha, né? Alegrar. Perdeu um filhinho. Antonina e Lisbela ao quarto. A viúva chegara cedo com a filhinha, com o melhor desejo de cooperar. A doente saudou-a satisfeita, recordava-se, de modo impreciso, da noite anterior e agradeceu o cuidado de que se via objeto. Aceitou o café substancioso que lhe foi trazido e tão reanimada se sentia que, sem qualquer cerimônia, confiou a Antonina as impressões renovadoras de que se via dominada. Permanecia convicta de que vira Júlia e abraçara-o. Onde e como, não saberia dizer, mas o contentamento que a felicitava era bem o testemunho de que ele recolhera naquela noite benefícios reais. Exclamou Evelina, encantada. Felizmente, a transfusão de sangue foi coroada de pleno êxito. Disse Antonina, concordando. Sim, a providência terá sido das mais proveitosas. No entanto, estou certa de que Dona Zulmira terá reencontrado o filhinho no plano espiritual, readquirindo novo ânimo para a luta. Sem contar que a Antonina também já passou por isso, né? E lá no lado da bênção. Lá no lado da bênção, ela também foi ver. É, não queria ficar lá com o Marco. Lembrando, gente, nós estamos aqui lembrando que a Antonina, ela é
espírita. Por isso o termo, ela né? também já foi levada em desdobramento Pra ver lá o no filho, lado da né? bênção, no filhinho que já morreu, que é o Marcos. Aquela asserção confiante foi registrada pela enferma com sincera alegria. Indagou a dona da casa de olhos faiscantes. A senhora julga então possível? Aduziu Antonina confortada. Como não? A morte não existe como a entendemos. Do além, nossos amados que partiram estendem-nos os braços. Tenho igualmente um filho na vida maior que vem sendo para mim precioso sustentáculo. A enferma demonstrou vulgar interesse na conversação. Há momentos na vida em que somos castigados pela fome de fé, e Antonina era uma fonte irradiante de otimismo e firmeza moral. Evelina e Lisbela retiraram-se para o interior da casa, atentas à limpeza doméstica, e as duas amigas passaram a mais íntimo entendimento. E agora já são amigas, né? Já íntimas. A colaboração de Antonina fora realmente providencial, porque, ao deixarmos o domicílio do ferroviário, reparamos que Zulmira, de alma restaurada, ao toque de novas esperanças, mostrava no rosto a tranquilidade segura de abençoada convalescença. Finalizamos mais um capítulo 37. Pudemos acompanhar esse encontro da Zulmira com o seu, então, filhinho também, Júlio. O próprio encontro com a revelação da realidade do mundo espiritual, que é de fundamental importância para consolar e para despertar consciência. Comentários, Mita, Carla, Augusto, O entendimento, Tarcísio e demais irmãos. o entendimento da própria Zulmira de reconhecer na Odila, né, uma irmã que ama também o filho, que é o mesmo filho que antes ela não gostava, né? Então, tudo isso é lição mesmo para aprender. Somos todos irmãos, estamos todos ligados. Essa fome de fé, como ela diz, né? Ele fala aqui, e o esclarecimento da Antonina para Zulmira, como o esclarecimento, a fé espírita, né? Que não, a vida não acaba, né? E uma só te reencontra, como isso consola, né? Augusto, algum comentário, Augusto? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Então, te rogamos ao nosso Pai que te envolva para fazer a nossa prece de gratidão a Deus. E assim, amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais esse estudo, por essa oportunidade de aprendizado, que possamos internalizar esses ensinamentos, nos esforçando na nossa caminhada e aprendendo que aqui estamos e somos todos irmãos, e que possamos, Mestre, olhar o nosso semelhante como um irmão. Obrigado por esse estudo que nos ajuda muito na nossa reforma interior. Obrigado pelo amor e carinho que tu tem por cada um de nós. E te rogamos, Mestre, que tu fique conosco hoje e sempre, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook.
No Instagram somos @EOSManaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.